Preocupação é uma ilusão de controle. Eu tenho que resolver isso aqui para evitar tal problema. Isso é uma ilusão. Quem está no governo é o Senhor. A gente acha que pensando demais, refletindo demais, raciocinando demais, nós vamos encontrar as soluções e o controle. E às vezes a gente coloca até as coisas na frente do Senhor. A gente vai colocando as coisas na frente do Senhor. Então entenda, a preocupação não te levará a lugar nenhum. Só vai te adoecer, só vai roubar a tua paz, só vai roubar a tua alegria. O excesso de medo, o excesso de preocupação vai nos impedir de ouvir a voz de Deus. Graça e paz, povo amado de Deus, como é que você está hoje? Hoje é um excelente dia para viver milagres, que a graça, que é um presente merecido dos céus, e a paz que excede todo entendimento, alcance tua vida, tua mente, teu coração, tudo que leva o teu nome, que em nome de Jesus hoje você seja invadido por graça. Esse é o desejo do meu coração. Mas hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito legal. Na verdade, sabe aquelas aulas que você escreve para você? Esse é um vídeo para mim, né? Eu comecei a perguntar ao Senhor, o que é que esse povo precisa ouvir? E eu tenho ouvido tanta gente cansada, sobrecarregada, tanta gente que pensa demais, que ocupa muito a sua mente, né? Muita coisa que não deveria. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Como a gente tem ocupado a nossa mente com aquilo que a gente não deveria ocupar. Então hoje é para você que pensa demais, para você que vive com um coração meio tumultuado, os pensamentos meio atormentados. Então, não pense demais, porque talvez o seu excesso de pensamento está roubando a sua paz. Não tem gente que é assim, que pensa tanto que acaba cavando buraco na vida. Gente que pensa tanto que acaba entrando em problema que não deveria, porque existe uma diferença muito grande entre pensar e pensar demais. Pensar todos nós vamos, né? A gente precisa pensar, racionalizar, pensar é necessário, mas pensar demais vai ser desgastante. Cuidado com o que ocupa os seus pensamentos. Filipenses vai dizer que o que tem que ocupar os nossos pensamentos é aquilo que é reto, que é bom, que é louvável, aquilo que vem do céu. É isso que tem que ocupar os nossos pensamentos. Quando a gente vem que a gente percebe que uma perturbação não está muito vindo do céu, a gente tem que alinhar e dizer, opa, Senhor, limpa aqui minha cabeça, eu vou pensar em outra coisa, eu não quero pensar nisso, porque talvez você esteja se desgastando por algo que não deveria, né? Algo que não está te deixando descansar, porque tu estás ali pensando demais, pensamentos acelerados. A gente está vivendo uma geração hoje, uma geração tão ansiosa, tão acelerada, né? Que não consegue desacelerar um pouco. Hoje em dia, antigamente não existia isso, gente. A gente ouve os áudios do WhatsApp no 2, na velocidade 2. No YouTube, se deixar, era velocidade 5. Né? Se alguém fala mais devagar um pouco, a gente já se incomoda. Né? Um ritmo acelerado, todo mundo correndo. Aí vem tudo pra cá. Aí corre tudo e os pensamentos também ficam acelerados. Então, cuidado com isso, né? Porque a gente tá sempre com medo e imaginando cenários. A nossa mente, ela mente. E na nossa cabeça a gente fica imaginando cenários, criando histórias que ainda não existem. Não sei se você sabe, mas nós fomos programados para pensar o pior. A gente foi programado, a gente tem um pensamento que se deixar vai ser negativo e vai ser pessimista, isso não vai dar certo, isso vai acabar, e se isso acontecer, e se tal coisa acontecer. Conhece alguém assim? Que tudo a gente tá antecipando problemas, tentando controlar tudo, né? Buscando respostas de algo que ainda nem aconteceu. Eu tenho medo disso, porque se isso acontecer, gente, vamos lidar com uma coisa por vez. A palavra de Deus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Aprenda a lidar com um problema por vez. Não antecipe problemas que ainda não existem, porque talvez você está chamando algo de problema que não seria um problema, né? A maioria das batalhas acontecem aqui, na mente, e nos impedem de viver em paz. Em nome de Jesus, entenda isso. Pensar demais não vai resolver, vai só esgotar. E aí eu me lembrei de Mateus 6. Eu vou ler só um pedacinho, porque o texto é muito grande. Mas vamos ler do 25 ao 34, que diz assim. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir, a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar tanto com roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles.
E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Provérbios 6 não, Mateus 6 vai nos lembrar que a gente não pode acrescentar um único dia à nossa vida. A gente não pode mudar nada e tu estás inventando cenários na tua mente, no teu coração, achando que o pior vai acontecer, né? Por medo. Você não pode ser governado por medo, você precisa acordar em relação a isso, porque preocupação é uma ilusão de controle. Eu tenho que resolver isso aqui para evitar tal problema, isso é uma ilusão, quem está no governo é o Senhor. A gente acha que pensando demais, refletindo demais, raciocinando demais, nós vamos encontrar as soluções e o controle. E às vezes a gente coloca até as coisas na frente do Senhor. A gente vai colocando as coisas na frente do Senhor. Então entenda, a preocupação não te levará a lugar nenhum. Só vai te adoecer, só vai roubar a tua paz, só vai roubar a tua alegria. O excesso de medo, o excesso de preocupação vai nos impedir de ouvir a voz de Deus. Porque ou a gente ouve a voz da preocupação e do medo, ou a gente ouve a voz de Deus, né? Deus fala, mas às vezes a nossa mente está tão barulhenta que a gente vai entendendo tudo errado. Às vezes Deus até está falando algo com você, Deus até está dando um comando, Deus até está dizendo o que fazer, mas tu estás tão confuso, com tanta coisa na tua cabeça que você não está entendendo com clareza. Deus fala, mas a nossa mente está tão corrida, tão barulhenta que a gente não consegue ouvir com clareza. Estamos tão ocupados tentando analisar os cenários. Estamos tão ocupados tentando raciocinar todas as coisas. Estamos tão ocupados pensando no dia de amanhã, no ano que vem, no outro, e no outro, e no outro, e se isso não acontecer, e se tal coisa acontecer. Né? A gente está tão preocupado, imaginando com medo, que muitas vezes a gente nem consegue desfrutar e descansar do que Deus tem para a nossa vida, sabe? Não consegue. Existe uma paz que só existe em entregar o controle ao Senhor. Então, não carregue preocupações, entregue ao Senhor. Não seja governado pelo medo, entregue ao Senhor. Pare de querer todas as respostas, ore, descanse, confie. Quando a mente descansa, o nosso coração fica em paz. Eu acho que eu nunca ouvi tantas pessoas dizendo assim, Ju, minha mente está muito acelerada. E quando eu começo a dizer assim, tu pensa demais, né? Pensa em tudo de negativo que pode acontecer. Às vezes por medo do que já aconteceu lá atrás, né? Por medo de errar, por medo de perder, a gente acaba não desfrutando do que Deus tem nos dado hoje. Então, em nome de Jesus, controle os seus pensamentos, comece a dar uns comandos para o seu pensamento. Quando você vê que seus pensamentos estão um pouco desajustados, você para, respira, ora, louva o Senhor e diz, Senhor, controla a minha mente. Bota a mão na cabeça, diz, me dá, Senhor, uma mente de Cristo. Alivia aí minha mente, me dá um escape na minha mente. Mas em nome de Jesus, não deixe que os muitos pensamentos tentem roubar a sua paz, porque isso pode estar te atrapalhando de viver e de desfrutar o que Deus já tem para você, o que Deus já arquitetou para você. Talvez a tua mente está tão acumulada de coisas que não tem nem espaço para Deus encher dele. Comece a esvaziar um pouquinho. Tá tudo bem esvaziar a mente e deixar as preocupações de lado um dia e deixar Deus cuidar de você. Não pense demais. Pense naquilo que é do alto, naquilo que vem do céu, naquilo que vem de Jesus. Amém? E se você conhece uma amiga aí meio acelerada, meio ansiosa, meio perturbada do juízo, com um coração ansioso, que os pensamentos são muito acelerados, manda para ela, tu manda para ela e diz assim, irmã, descansa, alivia tua mente, cuidado com os teus pensamentos, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, curte aqui, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e não esqueça que hoje é um excelente dia para viver milagres. Amém?